Olá pessoal, boa noite, aqui é a professora Jéssica e hoje então a gente vai falar sobre o filo Equinodermata e sobre o filo Artrópoda, ok? Então, o que é Equinodermata no final dos contos, né? É um filo que abriga todos os organismos que a gente chama de equinodermos, tá? Os equinodermos são organismos exclusivamente marinhos, então ele só vai ter lá no mar, tá? Não tem Equinodermata na lagoa. Esses organismos, eles possuem uma característica em comum que é muito importante, que é a presença de endoesqueleto, tá? Então, além de a gente, como a gente sabe, né, pelo menos como a gente lembra, se a gente pensa numa estrela do mar, num ouriço, né, a gente pensa logo nos espinhos. Então, uma boa parte dos equinodermatas possuem espinhos salientes, mas a principal característica de todos os organismos dentro desse grupo é a presença desse endoesqueleto. E o que é um endoesqueleto? É um esqueleto interno, assim como o nosso, né? A gente tem o nosso esqueleto e por fora, né, a gente tem a nossa pele. Os equinodermatas, né, os equinodermos, eles também possuem uma pele cobrindo esse endoesqueleto, mas é uma pele bem fininha, ok? Tranquilo, né? Qual a função desse esqueleto calcário? A função é dar tanto sustentação, ok? Quanto proteção para esses organismos. É isso, resolvido, né? Dentro dos equinodermatas, a gente tem 5 classes, ou seja, 5 tipos diferentes de equinodermos, que são a classe asteroide, que é mais conhecida, né, pelas espécies de estrelas do mar. A classe holoturoide, que é conhecida pelos pepinos do mar. Equinoide, que é conhecida então pela bolacha do mar e pelos ouriços do mar, tá? Ofiuroide, que é uma estrela do mar, só que mais finas, digamos assim. A gente chama de ofiuros, ok? E os lírios do mar, que são esses daqui, ó, que faz parte da classe crinoide, ok? Coisas importantes sobre as estrelas, sobre os equinodermos, né? Eles podem ser tanto de vida livre, quanto também podem ser, em alguns poucos casos, sesses. O que significa esse sesses? Significa que ele está lá, fixo ao substrato e não se move, lembra? No caso dos equinodermos que se movem, eles fazem isso graças a uma estrutura que a gente chama de pés ambulacrais, que são esses pezinhos aqui, tá vendo? Esses negocinhos meio transparentes se movendo. Então, isso aqui que são os pés ambulacrais. E eles são importantes não somente para a locomoção, mas também tem um papel muito importante para a respiração, na circulação desses organismos, para a excreção e também para a percepção. Então, quando o equinodermo precisa sentir como está o ambiente, ele utiliza os pés ambulacrais, né, como se fosse o tato dele, ok? Uma característica interessante, bem curiosa sobre as estrelas do mar, é que eles têm a capacidade de se regenerarem a partir de um dos seus braços. Então você pega uma estrela do mar e corta um braço dela. Se nesse pedaço desse braço tiver algum resquício do sistema nervoso da estrela do mar, ela consegue se regenerar. Legal, né? Então, além da estrela do mar conseguir dela se reproduzir, né, através de reprodução sexuada, ou seja, né, o gameta feminino e o gameta masculino lá se unem, enfim, ela também consegue se reproduzir, digamos assim, através de uma reprodução assexuada, né? Não é bem uma reprodução, é mais como uma forma de se manter, né? Então, quando você corta uma estrela do mar, em vez dela morrer, ela consegue se regenerar. Legal, né? Já em relação ao filo Artrópoda, aí a gente tem uma outra situação. Se no caso dos equinodermatas o esqueleto é interno, no caso dos artrópodas o esqueleto é externo. Então o esqueleto fica por fora do corpo. Estranho, né? Esse nome, né, o nome desse esqueleto a gente fala que é um exoesqueleto. Então endoesqueleto é dentro, exoesqueleto é pro lado de fora, ok? Então é fora do corpo. Então, a maior parte dos organismos que a gente conhece, cerca de 70% dos animais que a gente conhece, são artrópodes, tá? E nesse grupo a gente tem desde os insetos até os crustáceos. Então ele é bem grande, bem extenso. O que é importante para a gente saber do filo artrópoda? A gente precisa saber de 2 características que todos os organismos dentro desse grupo possuem, que é
a presença de patas articuladas. Então vocês vão ver lá, né, que cada um dos organismos possui uma pata articulada, como se fosse com os joelhos, ok? Digamos assim. E também a presença desse exoesqueleto, então o esqueleto externo. Tranquilo? Show, né? O Filartrópoda, ele tem várias classes, mas as classes mais conhecidas são 5, que é a classe crustácea, onde a gente tem os crustáceos, né? Por exemplo, o camarão ou o caranguejo. A gente tem a classe aracnida, que a gente tem, que são os aracnídeos, né? Então, a aranha, o escorpião são exemplos. A classe quilópoda e a classe diplópoda, tá? No quilópoda são as lacraias e no diplópoda são os gongolos. Não sei como vocês chamam, tá? Mas em São Gonçalo a gente chama isso aqui de gongolo. Aliás, quem é de São Gonçalo costuma falar que São Gonçalo é São Gongolo City. Não me pergunte por quê. Só me ensinaram isso na escola e eu falo. E por último, né, a classe mais conhecida é a classe insecta, onde a gente tem os insetos, e aí dentro da classe insecta a gente tem desde borboleta, a formiga, besouro, enfim, uma série de insetos. Essas classes, elas vão variar de acordo com características como divisão do corpo e número de apêndices, tá? Então, o que são o número de apêndices? É o número de patas, o número de antenas, ok? Então, a gente vai tentar diferenciar as classes agora, no caso. Então, bem resumidinho, para a aula não ficar muito extensa, vamos diferenciar as classes de artrópodas, tá? Dentro do filartrópoda. Então, todos os organismos que a gente fala que está dentro do grupo dos insetos, eles possuem um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, a gente olha aqui um inseto, né? Isso aqui é uma abelha, então a gente tem a cabeça, o tórax e o abdômen, ok? Tranquilo, né? Além disso, todos os insetos vão possuir 3 pares de patas. Então, você tem lá, ó, 1, 2, 3, né? Então, 3 pares de patas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pares. Tranquilo, né? Além disso, todo inseto possui um par de antenas. Então, a gente consegue ver aqui, ó, um par de antenas. Nem todos vão ter olhos compostos, mas é uma característica bem comum dentro dos insetos, os olhos compostos, tá? Além disso, eles possuem mandíbula, ok? Que obviamente eles utilizam para alimentação. Então, isso aqui é um exemplo de inseto, ok? Já dentro dos crustáceos, aqui, ó, a gente não tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A gente tem um corpo dividido em cefalotórax, que é o quê? É a cabeça fundida com o tórax, tá? E o abdômen. Então, ó, a gente pode olhar aqui a lagosta, né? A gente tem um cefalotórax e tem o abdômen, ok? Separados, tá? Outra característica importante dentro dos crustáceos é que eles possuem um número de patas variáveis, tá? Vai depender do organismo, da espécie. Então, por exemplo, os caranguejos, né, e siris, eles fazem parte, eles são crustáceos, mas fazem parte de um grupo chamado decápoda. Por quê? Porque eles possuem 5 pares de patas, tá? Então, se vocês forem ver um caranguejo, vocês vão ver lá que eles têm 5 pares de patas. Então, eles têm 4 aqui atrás e uma que é modificada aqui na frente. Aqui no caso da lagosta, eles têm, aqui tá mostrando, né, como se tivessem 4 pares de pata, ok? Mas vai variar de organismo para organismo. Além disso, característica importante dos crustáceos é que eles possuem 2 pares de antenas, tá? Então, a gente tem o primeiro par de antenas e o segundo par de antenas, beleza? E também possuem mandíbula, que eles utilizam para alimentação. Já quando a gente vai falar de quilópode e diplópode, a gente pode até falar juntos. Por quê? Porque o corpo deles é dividido em cabeça e tronco, ok? Então, tem uma cabeça e tem um tronco e pronto, acabado. Qual vai ser a diferença entre eles, então, professora? Simples. Aqui nos quilópodes, que são as lacraias, tá vendo que o corpo dele é dividido em vários segmentos? Tá vendo? Em vários anéis? Então, nos quilópodes, cada anelzinho desse vai ter um par de patas. Então, em cada segmento você tem um par de patas. Já nos diplópodes, em cada segmento você vai ter 2 pares de pata.
ok? Então, a centopeia, né, que é um exemplo de diplópode, ela é um animal que possui em cada segmento 2 pares de pata, ok? Beleza? E também possui mandíbulas. Outra diferença entre eles dois, né? As antenas dos quelôpodes, das lacraias, são bem maiores do que as antenas do diplópode, tá? Do gongolo, da centopeia. Outra coisa também interessante e que diferencia um da outra, né? É a presença de forcípulas, que aqui na imagem não tem, mas o que a forcípula faz, né, do quelôpode? É ela que é responsável por secretar o veneno, né, que causa aquela dor, né, quando a gente é picado por uma lacraia. Ok? Show! Então, para terminar, vamos falar sobre os aracnídeos, tá? Os aracnídeos, assim como os crustáceos, também têm um corpo dividido em cefalotórax e abdômen, tá? Qual é a diferença entre eles? É que, no caso dos aracnídeos, eles possuem sempre 4 pares de pata. Então, ó, você tem 1, 2, 3, 4. 4 pares de pata, enquanto aqui nos crustáceos vai ser variado, tá? Outra coisa também que é diferente entre eles é que, no caso dos aracnídeos, eles podem ter alguma estrutura adaptada, né, no final do abdômen. Então, as aranhas possuem as fiandeiras, os escorpiões possuem, né, aquela estrutura que eles inoculam veneno. Enfim, eles podem ter alguma estrutura adaptada aqui atrás, tá? No final do abdômen. E também eles possuem essa estrutura aqui na frente, ó, que é chamada de quelícera, tá? Eles utilizam para quelícera e pedipalpo também, que eles utilizam para percepção, também para alimentação, já que eles não possuem mandíbula, ok? Show! Então vamos agora ver, pensando nessas características que a gente acabou de estudar, vamos olhar eles nos organismos mesmo, né? Então, aqui a gente tem um crustáceo, né? Um caranguejo, que a gente tem lá, ó, 5 pares de pata, tá vendo? A primeira aqui modificada, mas a gente tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem o cefalotórax, né? Que seria como se fosse a cabeça e o tórax juntos. E tem o abdômen, que é aqui na parte de baixo, né? Do caranguejo, tá? A gente tem o olho, ok? E também tem aquelas anteninhas pequenininhas que ficam no caranguejo, tá? Não sei se vocês sabem a diferença entre caranguejo e siri, tá? O caranguejo, ele possui a pata, a última pata dela adaptada para andar, e o siri possui a última pata dela adaptada para nadar. Então, ela é achatada. Legal, né? Vamos olhar aqui, então, um aracnídeo, né? Que no caso é o escorpião, que faz parte dos aracnídeos. Então, olha lá, ó. Tem 4 pares de pata, tá vendo? 4 pares de pata, e aqui na frente ele tem um pedipalpo e uma quelícera que ele utiliza, né, para ajudar na alimentação, já que não possui mandíbula. E também aqui, ó, a cauda com ferrão, que é uma adaptação aqui no final do abdômen. Legal, né? Vindo aqui pra frente, né? Vindo pra cá, a gente tem o quelôpode, né, lacraia. Então, ó, em cada segmento tem um par de patas, tem a forcípula, né, que ele utiliza para se defender e para alimentação, um par de antenas, a cabeça e o tronco, tá? Continuando, temos então, né, o diplópoda, né, a classe diplópoda, que é bem parecida com a classe quilópoda, né, olhando assim, parece tudo ser minhoca, mas não, tá? O diplópoda, então, tá vendo que em cada segmento dele, cada anelzinho dele, ele tem 2 pares de pata, tá? Diferente dos quilópodas, que só possuem um par de pata. Aqui a gente também tem a antena, só que a antena nos diplópodas são menores do que nos quilópodas, ok? Show, né? E vamos fechar com a classe insecta, tá? Com os insetos. Lembrando que são animais com 3 pares de pata, tá vendo? Com o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Também possuem antena e possuem uma mandíbula que é bem definidona, né? Bem clássica. Ok? Show!
duas curiosidades, né? Quando a gente fala que os artrópodes possuem o esqueleto fora do corpo, aí a gente pode se perguntar, pode se questionar, né? Então, como que os artrópodes crescem, né? Se eles têm um esqueleto prendendo eles, né, para proteger eles, como que o corpo deles vai crescer? Então, os artrópodes, eles fazem um processo que a gente chama de muda ou equidise, tá? Esse processo nada mais é do que a troca constante desse exoesqueleto, para aí sim o organismo conseguir crescer. Então, olha que exemplo legal. Esses aqui são os processos de muda de dois tipos de artrópodes, né? Esse aqui, no caso, é um crustáceo e esse aqui é um inseto, ok? Aí, olha que legal. Ele deixa o seu exoesqueleto para trás e sai, beleza? Com uma estrutura que depois vai se transformar num exoesqueleto igual esse aqui, só que maior, entenderam? Então, olha que legal. Eles largam a muda para trás, né? Eles largam o corpo, o exoesqueleto antigo deles para trás quando eles fazem esse processo de muda. Legal, né? Um outro processo muito interessante dentro dos artrópodes é a capacidade de alguns deles sofrerem metamorfose, né? Todo mundo já ouviu aquela música do Raul Seixas lá, Prefiro Ser, essa metamorfose ambulante, enfim. Isso se aplica principalmente para o grupo dos insetos, tá? São esses grupos que conseguem sofrer um processo de transformação durante o seu desenvolvimento. Então, eles nascem de um jeito, beleza? Só que ao longo desse desenvolvimento, eles trocam o corpo deles, né? Trocam a sua estrutura, ok? Beleza? Exemplo disso é a lagarta e a borboleta, né? Então, quando a borboleta, né, da cria, né, ela se reproduz, a primeira coisa que ela dá origem é uma lagarta, né? Então, a lagarta, depois de um tempo, né, ela se enclausura dentro de um casulo, ok? E aí ela vai sofrer esse processo de metamorfose, onde ela vai se transformar na borboleta, né, no estágio adulto, no caso. Beleza? Então, ó, a lagarta, ela se enclausura dentro de um casulo, ok? Esse casulo, depois de um tempo, né, através de um processo de metamorfose, vai dar origem a uma borboleta que foi transformada. Ok? Beleza? Entenderam isso? Show! Para terminar, né, é interessante a gente entender a importância dos insetos, né? Quando a gente pensa em inseto, a gente pode pensar em vários efeitos positivos dos insetos na nossa sociedade. Por que que... Deixa eu falar baixo aqui para vocês lerem. Porque esses insetos, eles fornecem alimentos para a gente, eles trabalham como decompositores, eles também podem ajudar na polinização das plantas e na distribuição de sementes, tá? Alguns dos poucos exemplos de como os insetos são importantes para a gente. Beleza? Alguns outros insetos, eles são utilizados no controle de pragas, além de também possuírem compostos que são muito utilizados em medicamentos, ok? Existe só coisa boa? Não, né? Obviamente. A gente sabe que tem alguns insetos que são hematófagos, né? Ou seja, eles se alimentam de sangue e podem, então, ser parasitas, né, do homem, né? Parasitas direto. Exemplos disso é o piolho, mosquito, pulgas, são exemplos de organismos, né, de insetos hematófagos que se alimentam de sangue, ok? Beleza? Além disso, alguns outros eles também são conhecidos como vetores de doenças, tá? Ou seja, eles podem atuar como um agente de disseminação de doenças infecto-contagiosas. Um exemplo disso é a dengue, né, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, né? Então, vamos lá. Como que a gente sabe que ele é um inseto, né? Se a gente fosse analisar isso. Ó, tem abdômen, tronco e cabeça, né? Tem 3 pares de patas, né? No caso dos mosquitos, eles têm asas. Para a gente conseguir diferenciar um mosquito da dengue com um mosquito comum, né? A gente só olhar se ele tem manchas brancas pelo corpo. Aí a gente tem certeza que esse inseto, na verdade, é um Aedes aegypti, tá? Ok? Esse aqui é um exemplo de piolho, né? Então, a gente tem a cabeça, o tronco, né? O tórax, o abdômen, as 3 patinhas, tem a anteninha também. Bem legal, né? Enfim, exemplos de organismos, então, hematófagos que podem atuar como vetores de doença, né? No caso do Aedes aegypti, que transmite a dengue, né? Ok? Beleza? Entenderam isso? A aula acabou por hoje. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp. Beleza? Então, tchau, até a próxima aula.